Hoje eu vou ensinar para vocês a recriar um efeito que está muito em alta, principalmente com a moda da estética Y2K. Eu tô falando do efeito sombra de pixel ou pixel shadow. Então vem comigo que eu vou te ensinar tudo, porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí. Bom, gente, essa é a arte que a gente vai fazer hoje e eu vou começar criando o meu texto. E para fazer isso, vou selecionar a ferramenta Tipo, vou clicar uma vez em cima da prancheta ou artboard. Ele até já entrou aqui com o texto na tipografia que eu estava usando, que é a Akira Expanded. E aí esse texto aqui de baixo, eu vou aumentar um pouquinho aqui para que ele fique blocado com a palavra de cima. Okay? E aí, agora, a gente vai converter em curva esse texto, vindo aqui em Type ou Tipo, Create Outlines ou Criar Contornos. Dessa forma, a gente tira as propriedades de edição desse texto e ele passa a ser um objeto vetorial comum, entre aspas, tão comum quanto uma elipse ou um retângulo. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse texto e vou colar a cópia numa nova camada. Você cria uma nova camada aqui no maisinho, tá vendo? No painel de camadas. Se esse painel não estiver aberto para você, é só você vir aqui em Window ou Janela e criar, tá? Então, eu vou colar aqui na nova camada, vou escondê-la e vou continuar trabalhando no texto em uma das cópias, tá bom? Agora, a gente vai pegar a ferramenta Gradiente e vai adicionar um gradiente nas duas palavras, tá? Antes de fazer isso, eu vou pedir para desagrupar esse texto. Então, você pode fazer isso clicando com o botão direito, vindo aqui em desagrupar, ou então no atalho de teclado Shift Ctrl G. Quem estiver trabalhando no Mac, sempre bom dizer que tem que trocar Ctrl por Command. E aí, desagrupando, eu vou agrupar as letras por palavra. Então, eu vou agrupar as letras de game e as letras de over. Você agrupa com Ctrl ou Command G. Agora que a gente separou as palavras que estão agrupadas, a gente vai aplicar um gradiente em cada uma delas, tá? Então, você vai selecionar a palavra, vai vir aqui e selecionar esse gradiente aqui de branco para preto. E com a ferramenta gradiente, você vai ajustar a posição desse gradiente. E aí agora preste atenção que isso é importante. Eu gosto de pegar daqui do meio para baixo, para que ele fique branco aqui em cima. Quanto mais para baixo você colocar, ó, nessas horas, infelizmente, não adianta pressionar o Shift, ele dá uma torcidinha, tá? Mas eu fiz reto, então eu tô com branco em cima e cinza para preto embaixo. Vou fazer a mesma coisa na palavra de baixo. Então, aplico o gradiente e depois, com a ferramenta gradiente, vem e ajusta a posição, tá? Pronto! Agora a gente vai criar a grade de pixels propriamente dita. Tô chamando de grade de pixels, mas vamos criar a textura de pixel propriamente dita. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Vou selecionar a primeira palavra, vou vir aqui em Objeto, Rasterizar. E aqui em Color Model, você vai mudar para Bitmap. E em resolução, você vai escolher a opção Outro e vai digitar um valor bem baixo aqui. Eu estava trabalhando com 20, mas agora nessa segunda rodada para gravar para vocês, eu vou colocar 15 para ver o que acontece. E vou escolher o background, a cor de fundo transparente. E aí você já viu a mágica acontecendo. Ele cria o efeito pixelado que a gente precisa. Você vai repetir o processo com o over. E quando você tiver os dois prontos, você vai selecionar os dois objetos, que agora eu vou te dar o pulo do gato para poder dar certo esse tutorial. Mas antes de fazer isso, é a hora de eu te lembrar. A gente tem um grupo de apoiadores, você pode apoiar o Vetoriza aí por só R$ 7,99 por mês. Dá praticamente R$ 2 por semana para você poder apoiar o nosso trabalho, ajudar na continuidade da produção de conteúdo e em troca você ganha o direito de participar do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp e você ganha um vídeo extra toda semana. Então, clica aqui embaixo na descrição, tem um link para vocês. Você pode clicar também em Seja Membro, tem um botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro. Então, bora lá terminar o tutorial. Selecionou os dois objetos, vai voltar aqui em Objeto, Rasterizar e vai pedir para rasterizar dessa vez com um modelo de cor Grayscale, tons de cinza.
e com a resolução de 300 dpi e dá OK. E pronto, agora a gente está perto de terminar. Eu vou vir aqui em objeto e vou pedir para que ele rode o Image Trace. Eu vou pedir aqui em Make. O Image Trace é aquela ferramenta que transforma imagens em objetos e o processo de rasterização, ele é exatamente isso, o processo de transformar algo em uma imagem. Eu vou pedir para abrir o painel do Image Trace nesse íconezinho e aí aqui em Advanced, aqui embaixo eu vou pedir para ignorar a cor branca, que é a cor de fundo e vai vetorizar só o que for preto. Tá tudo certinho, vou mandar expandir. E pronto, tá criado o vetor pixelado pra gente poder aplicar em cima da letra. Aí lembra que eu salvei um outro lettering do Game Over, que eu vou até puxar aqui pra baixo, uma camada da outra. A gente salvou aqui. Então eu vou colorir isso daqui de laranja, porque eu vou começar a aplicar a cor no projeto. Então vamos vir aqui no painel de swatches e vamos aplicar um laranja. E agora, quando eu ativo a camada de cima, você consegue ver o efeito se formando. Então eu vou selecionar o meu vetor e vou aplicar um vermelho a partir dos swatches que eu vou refinar aqui, puxando aqui no painel de cor. Se esse painel, assim como qualquer outro que eu usei nesse tutorial, não estiver aberto aí para você, é só você vir aqui em janela e procurar. Você tem a lista de todos os painéis, tá bom? Sempre bom lembrar que o meu curso de Illustrator, o Illustrator Like Boss, tem uma aula só sobre a interface, o workspace do Illustrator, te mostra onde está cada coisa. Se você quiser se aprofundar no Illustrator, eu tô colocando também o link desse curso com um cupom de desconto para você aqui embaixo. Só não pode demorar porque o cupom é por tempo limitado. E bom, agora que eu apliquei a cor, você está observando que o pixelado está vazando da minha letra. E aí você tem duas soluções, tá? Ou você vai aplicar um contorno da cor do vermelho, um contorno grosso. Então vamos aplicar aqui um contorno vermelho, mas ainda assim ele vaza, tá? Ou então você vai fazer o que é a minha solução de escolha, que é a seguinte. Eu vou dar um Ctrl C no lettering, vamos esconder o lettering laranja e vou dar um Ctrl F desse lettering na camada do pixel. Em seguida eu vou vir aqui no painel Pathfinder e vou pedir para criar uma forma composta. Dessa maneira, criando uma forma composta, a gente cria uma máscara que contém elementos que estão separados. É o caso das letras, elas não estão, algumas não estão se tocando, como o M, o E e o R. Então, criando uma forma composta, você consegue fazer uma máscara com isso daqui. Vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl 7 para criar uma máscara com o pixelado. E dessa forma eu escondo aquelas rebarbas feias que estavam vazando para fora do lettering. E tá aqui, gente, é super fácil de fazer. Expliquei bem detalhadinho, porque no tutorial a gente tem que mostrar todos os passos. Mas a verdade é que isso daqui é uma coisa super rápida, uma saída que é super interessante. Dá uma cara muito legal se você está trabalhando com uma estética vintage ou uma temática de game. É bem interessante trabalhar com a Pixel Shadow. Então, aproveita, usa bastante esse efeito e se você usar, marca a gente lá no Instagram, @vetorizaí. E é isso, gente. Se você curtiu, se você acha que esse conteúdo te ajudou, deixa pra gente aqui um comentário e compartilha também esse vídeo com alguém que possa curtir esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!